Olá, turma. Dando continuidade ao nosso plano de ensino, nós vamos falar sobre a cultura do mamão essa semana e a semana que vem. É um assunto também bem extenso, falar de uma cultura em 2 aulas, mas enfim, vou tentar na aula de hoje fazer uma breve introdução sobre a importância da cultura, a produtividade da mesma, os aspectos botânicos da cultura do mamoeiro, as principais variedades, as condições edafoclimáticas da cultura, né, as exigências de clima e solo, e um pouco fechar com um pouco da propagação e da formação de mudas, ok? A cultura do mamão, né, o nome científico é Carica papaya, ela tem origem provavelmente nas planícies do leste da América Central, indo do México até o Panamá. As sementes foram distribuídas para o Caribe até o sul da Ásia durante a exploração do século XVI, exploração espanhola, e aí se espalhou pela Índia, Pacífico e África, então o mamão hoje é cultivado nos países tropicais e muitas regiões subtropicais do mundo. Em 1973, o nosso país teve a introdução do grupo solo, né, dessa variedade do grupo solo, que tem uma grande importância, uma grande aceitação no mercado internacional, então para o nosso país isso é uma coisa que muito marcante. O mamão é uma cultura, né, é uma fruta, que possui um alto valor nutricional, rico em açúcar, vitamina C, carotenoides. Economicamente, o mamão é amplamente cultivado, né, para o consumo in natura, como fruta fresca, e para o uso em sucos, doces, geleias de frutas secas e cristalizadas. Nutricionalmente, o mamão é uma boa fonte de cálcio, né, e uma excelente fonte de beta-caroteno, vitamina A, vitamina C e do complexo B. Fonte de sais minerais como cálcio, potássio e magnésio. O mamão também tem vários usos industriais. Suas folhas e frutos produzem diversas proteínas e alcaloides com importantes aplicações farmacêuticas e industriais. Dessas aplicações, no entanto, a papaina, que é uma enzima proteolítica particularmente muito importante, ela é produzida no látex leitoso do fruto do mamão verde, né? O mamão maduro não contém esse látex, ou a papaina, né? E evolutivamente a papaina ela pode ser associada com proteção, né, para a espécie, na evolução da cultura do mamão, né? Ela pode ser associada como proteção de predadores, né? Frugívoros, que comem frutas, né, e herbívoros. Então, enquanto o fruto ainda não está maduro, enquanto verde, não ser atacado por predadores, né? Comercialmente, no entanto, a papaina já tem outros usos, né, bem variados. Pode ser utilizada em bebidas, em alimentos, na farmacêutica, incluindo na produção da goma de mascar, no amaciante de carne, na preparação de drogas de várias doenças digestivas, no tratamento de feridas gangrenosas. A papaina também tem sido utilizada na indústria têxtil, para gomagem, amolecimento da seda, e na indústria de cosméticos e sabonetes e shampoo, né? Então, é um fruto que no Brasil é disponível o ano todo, tanto no mercado interno como para exportação, né? Tem um rápido retorno econômico, de 8 a 9 meses já começa a produzir, a gente já começa a obter o retorno financeiro, tem uma produtividade alta o ano inteiro, né? Ela é bem adensada, é uma cultura que se planta bem adensado, né? É de fácil propagação, né? Mas o custo de produção é alto. Tá? Ela é uma cultura migratória, geralmente se usa o mamão em rodízio para melhorar controle sanitário, né? E infelizmente tem uma alta perca após colheita, né? 40% da produção, né, é perdido depois que se colhe, no transporte ou embalagens inadequadas. A produção mundial de mamão, então o maior produtor é a Índia, o Brasil, México, Indonésia, nessa ordem, né? Nós temos aí hoje um total, né, no Brasil de 30 mil hectares, um pouco mais de 30 mil hectares de mamão, né? Mais de 1 milhão e 400 mil toneladas, né? Produzido todo ano, e que dá uma média aí de 46
47 toneladas por hectare ano, tá? É a terceira fruta mais consumida, principalmente em hotéis, bares, lanchonetes, in natura ou em vitamina. Ainda a gente tem um consumo per capita que eu acho baixo, né? Que é de 2 quilos por habitante ano. O mercado interno ainda está precisando melhorar, pois há uma falta de padronização das embalagens e da maturação dos frutos, né? E as variedades mais consumidas hoje é do grupo Formosa, que tem um maior tamanho e é de menor poder aquisitivo, né? Mais barato, é um fruto que é oferecido no mercado a um preço mais acessível para o consumidor. E a variedade do grupo Solo já tem um menor tamanho, é para um consumidor que tem um maior poder aquisitivo, né? A cultura no Brasil, a cultura do mamoeiro no Brasil, ela é sustentada em uma estreita base genética, sendo assim bastante limitado o número de cultivares plantadas e nas principais regiões produtoras. O grupo Solo, onde que a gente encontra a maioria das cultivares de mamão utilizadas no mundo, apresenta no Brasil um domínio quase que absoluto de 2 cultivares apenas, né, que é a São Rise Solo e a Improved São Rise Solo. Nós vamos ver daqui a pouco. As cultivares desse grupo são linhagens puras, e isto é, o material genético é uniforme, fixado por sucessivas gerações de autofecundação. Quanto às sementes cultivadas, das cultivares do São Rise Solo e São Rise Solo, perdão, e Improved, essas podem ser obtidas no país, né, com produtores idôneos, registrados aí no Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, né, no MAPA. São linhagens puras, essas cultivares podem ser obtidas diretamente na propriedade rural, sem perca das características, né, desde que a gente observe alguns princípios básicos na hora de coleta das sementes. Tá? Então, não necessariamente precisa comprar essas sementes. Se você tiver um produtor próximo que já cultiva essa variedade, né, a gente pode estar adquirindo. A produção brasileira de mamão, né, nos principais estados, a Bahia é o principal produtor de mamão, recentemente vindo de Porto Seguro, essas férias aí de janeiro passado, é evidente, né, você vai andando pelas estradas, é muito claro isso, nós temos aí mais ou menos uns 9 mil hectares de mamão, né, então, seguido pelo Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e os outros estados, tá? Mas, né, no Mato Grosso produz mamão? Sim, produz mamão, né? Mamão, hoje a gente tem mais ou menos umas 141 hectares, né, segundo o IBGE, de área de total de mamão no nosso estado. Mais ou menos uns 4 mil toneladas de mamão é produzido no Mato Grosso, né? Um rendimento aí médio por hectare até muito melhor, né, que de outras culturas, tá? Mas ainda a participação na comercialização ainda é pequena, né? Coisa de 1% aí de participação na comercialização de frutas é o mamão. O mercado estadual do mamão, né? Ele tá assim com uma faixa de preço entre 30, 38 reais, 35 reais, 38 para papaya e 30, 38 reais para Formosa, né? Essa fonte de informações é pelo boletim, pelo ProHort. Toda semana, né, a gente tem as informações do preço do mamão Formosa, do preço do mamão papaya pelo ProHort. Já falei isso para vocês em sala de aula. Quando vocês tiverem interesse, é só me falar que eu mando o boletim para vocês, tá? Que aí tem todas as hortaliças e frutas comercializadas no estado. Bom, o município maior produtor é Alta Floresta, né? E na verdade o maior produtor é Campo Verde, depois Alta Floresta, né? Perdão, tá esquecendo de Campo Verde, né? Na verdade eu ia até levar vocês na nossa aula prática ali no pessoal do Alceu Vopone e tal, tinha uma grande quantidade de mamão ali plantado, tá? Então,
e São José do Quatro Marcos, na sequência. Se o Alceu é um excelente produtor de mamão, está há mais de 20 anos no mercado, produz mamão papaya, né, um mamão de qualidade, mas infelizmente a pandemia não deixou a gente chegar lá, tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre os aspectos botânicos da cultura do mamoeiro. O mamão é uma árvore que tem crescimento rápido, né, da família Caricácea, que inclui aí 31 espécies, estão divididas em 5 gêneros, né? O gênero que a gente mais cultiva comercialmente é o carica. Ela é uma planta perene, arbórea, que vive aí por cerca de 5 a 10 anos, embora as plantações comerciais geralmente sejam replantadas mais cedo, geralmente em torno de 4, 5 anos, já começa a replantar novamente, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco na hora de ir lá no seu Alceu Volpone, porque ele ia nos dizer de quanto em quanto tempo ele reforma o mamual dele, né? Enfim, o mamoeiro normalmente cresce como uma árvore monocaule, né? Com uma coroa de folhas grandes, palmadas, né? Emergindo do ápice do tronco, mas as folhas também podem se tornar, a árvore pode se tornar multicaule quando danificado. Então, se houver uma danificação no tronco, ele ramifica. Geralmente esse tronco é cilíndrico, mole e oco, e varia de 30 centímetros de diâmetro na base e cerca de 5 centímetros de diâmetro na coroa, aonde saem as folhas, né? Em condições ideais, as árvores podem aí chegar de 8 a 10 metros de altura, mas em cultivo, eles geralmente são cortados quando atingem alturas que tornam a colheita dos frutos muito difíceis. As árvores cultivadas geralmente são substituídas antes da copa atingir 4 metros, porque senão já começa a ficar meio complicado. As flores. As flores nascem em inflorescência, aparecem nas axilas das folhas. As flores fêmeas brotam bem próximas do tronco, como flores individuais ou em grupos de 2, 3, são amarelas e se inserem diretamente no caule. As flores masculinas, elas são menores e mais numerosas e nascem com mais ou menos uns 60, 90 centímetros de comprimento, com flores distribuídas por inflorescências de pedúnculos longos e pendentes, né? Então a gente reconhece quando a flor do mamão macho é aquela flor que tem aquele pedúnculo, aquele pedúnculo de quase 1 metro de comprimento, né? O órgão reprodutor masculino existente, ele é ativo, né? E o órgão reprodutor feminino é rudimentar, o que torna funcional, né? Produzir mamão deformado e sem valor comercial. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor, né? A flor masculina, né? Na ponta do pedúnculo, e aqui um exemplo da flor feminina, né? As flores do mamão também podem ser hermafroditas. Então, no mamoeiro a gente vai ter flor masculina, a flor feminina e as flores hermafroditas. As flores hermafroditas, elas são intermediárias entre as duas formas unissexuais. Elas apresentam tanto os órgãos masculinos como os femininos na base da flor e não dependem uma da outra para a fecundação. Ela tem geralmente uma forma alongada ou arredondada e seus frutos podem ser cilíndricos, que é o que a gente comercialmente mais desejava. O gênero funcional das flores pode ser alterado ou invertido dependendo das condições climáticas, né, das condições ambientais, principalmente da temperatura. Vários fatores induzem a variabilidade das flores ao longo do ciclo da planta. Os frutos daí vão apresentar, decorrente dessa variabilidade da formação floral, devido à influência do ambiente, vão apresentar várias formas. Então, flores hermafroditas, elas podem se tornar femininas, né, e masculinas, e tornam-se hermafroditas, produzindo mamão macho, né? Então, as flores femininas, elas são mais estáveis.
o sexo da planta, né? Como a gente vai saber quando uma mamão é macho, quando uma mamão é fêmea, né? Após a emissão das flores. Então, emitiu a flor, a gente vai saber se deu uma mão macho ou se deu uma mão fêmea, né? Ou se é uma mão, um mamoeiro, em pé de mamão, hermafrodita, ok? Aqui a gente tem um exemplo da flor hermafrodita, como ela é, né? E aqui a flor vista na planta, né? Aqui ela está retirada da planta e aqui ela é vista na planta, né? Então a parte feminina, né, e masculina na mesma planta. Então, as flores do mamoeiro são 3 tipos. A flor masculina, né? Ela é uma flor estaminada, né? Ela tem um estame, não produz frutos, tipo, produz um fruto mal formado, né? Devido à ausência do estigma. As flores e pedúnculos são em pedúnculos longos, nas axilas das folhas, de 60 a 90 centímetros, né? A flor feminina, ela é pistilada, né? Ou seja, sem estame, ausência do estame, que é a parte masculina, né? As flores em pedúnculos curtos nas axilas das folhas, então elas não são tão... Não, a flor mamão macho ela é pedunculada, aquele pedúnculo comprido, grandão. E a flor feminina, ela é curta, né? O pedúnculo é curtinho, bem inserido próximo ao caule, né? O fruto varia, ele pode ser de esférico, oblongo, apiriforme, né? Com cavidade mais a metade do seu diâmetro. Já a flor hermafrodita, ela é uma flor pentandra, intermediária, vai ter frutos deformados e sem valor, né? E a flor elongata, né, que é o fruto comercial desejável pra gente, vai ter um diâmetro pequeno, né, e um pedúnculo curto, certo? Os frutos vão estar prontos para colheita de 5 a 6 meses após a floração, que ocorre de 5 a 8 meses após a germinação das sementes. Então, você plantou a sua semente, germinou, após de 5 a 8 meses vai frutificar. Dentro de 5 a 6 meses após, vai florir. Dentro de 5 a 6 meses após a floração, a gente vai colher os frutos. Os frutos vão variar aí de 30, né, centímetros, né, de 7 a 30 centímetros de comprimento, porque o mamão macho ele vai dar um fruto, mas esse frutinho pequenininho, né, menor. A massa, né, desse fruto vai variar de 250 a 300 gramas, dependendo da variedade. Os frutos são arredondados e ligeiramente ovais. As árvores de sexo feminino são esféricos, considerando que os frutos das árvores hermafroditas são afetados por fatores ambientais, principalmente temperatura, que modificam a morfologia floral durante o desenvolvimento precoce da inflorescência. O fruto maduro tem a casca lisa, amarela ou alaranjada, dependendo da cultivar. A espessura da polpa também varia, de 1,5 a 7, e a cor pode ser do amarelo pálido ao vermelho. Os frutos maduros contêm numerosas sementes de coloração cinzento-negro, são esféricas, com 5 milímetros de diâmetro, e um pomar com flores, com plantas femininas, vão necessitar aí de mamoeiros masculinos, mais ou menos de 10 a 12, para poder haver a fecundação cruzada, né, para assegurar a produção. A planta que tem flor elongata, né, ela vai dar um fruto de forma mais alongada e piriforme, ok? Que é o formato de flores hermafroditas do tipo elonga. E a flor pentandra, que é intermediária, vai dar frutos deformados e sem valor comercial, né? Esse fruto aqui, por exemplo, um fruto carpeloide. A espécie Carica papaya, né, do mamão, ela pode apresentar 3 tipos de população. A população dioica, que é somente plantas com flores femininas e plantas com flores masculinas, né? Uma espécie ginoico-andromoica, com plantas com flores femininas e hermafroditas. Espécies andromonoica, trioica, com plantas com flores hermafroditas e plantas com flores masculinas.
né? E uma coisa que a gente tem que observar, que no plantio é a preferência, né, é por ginóico andromonóica, ou seja, eliminar plantas femininas, né, no início do florescimento e ficar apenas com as hermafroditas, aproveitando apenas as hermafroditas, que produzem frutos de forma mais alongada e piriforme, que tem maior aceitação aí no mercado interno e externo. Então, vai lá, quando a gente estudar nos tratos culturais, nós vamos ver como que se faz esse desbaste, tá? As variedades. As principais variedades de mamão atualmente existentes no nosso país, né, são de 3 grupos. Do grupo comum, que é o mamão caipira, né, um mamão que é bastante disseminado, cultivo caseiro, produz fruto grande, às vezes até de 2 quilos, né, e uma cor de polpa bem variada. O do grupo solo, que é uma planta com melhor trabalhada geneticamente, ela teve um trabalho genético mais intensificado, tem diversas variedades sendo exploradas aí em várias regiões do mundo, conhecida como papaya ou mamão havaiano. Então, isso que significa variedade do grupo solo. Produz um tamanho pequeno, geralmente de 300 a 650 gramas, e a polpa é bem avermelhada. E a Sunrise solo, conhecida como mamão papaya, ou mamão havaí, ou da Amazônia, é a mais conhecida. Tem forma de pera, com um peso médio aí de 500 gramas. A polpa é bastante avermelhada, alaranjada, né, de qualidade. Tem uma cavidade interna bem estrelada, bem característica, né? A produção começa entre 8 a 10 meses após o plantio, produz em média aí de 40 toneladas por ano. E a Improvedis Sunrise solo já é conhecida como mamão havaí. A polpa já é espessa, de coloração também vermelha alaranjada, tem qualidade também boa. Ela é bastante resistente a transporte e maior resistência no armazenamento. Tem mais tempo de prateleira. A produção começa aí a partir do 9º mês após o plantio, tá? Nós vamos ver as fotos ali mais adiante. E o terceiro grupo, que é o grupo Formosa, que é constituído por alguns híbridos que se caracteriza pela produção aí de frutos de polpa avermelhada, de tamanho médio aí de 1 a 1,3 kg. A Tainung que apresenta a coloração assim verde claro da casca e a polpa bem laranja avermelhada. Tem um ótimo sabor. A produção é de média de 60 toneladas por ano, por hectare ano. Nós temos a número 1 e a número 2, né? Tainung 1 e a número 2. A número 2 apresenta uma polpa vermelha, né? Tem uma maturação mais rápida e pouca resistência para o transporte. E a produção média por hectare é a mesma, né? Da número 1, da Tainung 1. Okay? Aqui a foto do tipo mamão caipira, né? Mamão comum aqui, né? No figura 8. E aqui a foto do tipo do mamão papaya, né? Bom, então as variedades cultivadas no Brasil hoje, né? Do grupo solo é a Sunrise solo, que é o mamão papaya, o havaí, ou a Golden, THB, né? Os frutos aí de 300 a 600 gramas com produtividade média aí acima de 40 toneladas. Ela é bem precoce, produz de 8 a 9 meses. Boa coloração e sabor. Mercado interno e mercado externo com bastante aceitação, né? Foi introduzido na década de 70, lá nos primeiros slides eu andei falando sobre isso, né? Em 1973, mais ou menos. Tem um porte alto de 3 a 3 metros e 75, né? Já logo no segundo ano de cultivo. A produtividade média dela é bem alta, acima, né? Das demais, 80 toneladas por ano. Os frutos são interessantes, até pesadinhos, né? Então, ela tem uma epiderme verde, os frutos são piriformes, a polpa é bem avermelhada, alaranjada, o brix dela chega a 11, espaçamento recomendado aí de 3,6 a 1,5, tá? Então, tá aqui a foto dele, pra gente conhecer um pouquinho mais, tá? Da Sunrise. A Golden também pertence ao grupo solo, já é uma mutação encontrada aí
em campos de produção da Sunrise Solo, tá? Na empresa Calimã Agrícola, no estado do Espírito Santo, produz frutos hermafroditas desse formato piriforme, de cor de polpa rosa salmão, cavidade interna estrelada, casca lisa, né? E a produtividade aí em torno aí de 72 hectares, tá? Que é o segundo maior produtor, depois da Bahia e Espírito Santo, né? Então vamos lá. Que é a foto dele. Do grupo Formosa, nós vamos ter aí o Tainung, que é o Tainung 1 e o Tainung 2, né? Que são híbridos, né? Com outras variedades. A Calimã 01, Rubi, da Incaper, né? São sementes mais de alto custo, por isso que se recomenda, quando você já vê uma lavoura implantada, fazer a retirada de sementes, né? Para não ficar comprando novamente. A produtividade média é em mais de 100 toneladas por ano, por hectare ano, né? Tem uma boa saída no mercado interno e externo também. São frutos um pouco mais pesados, mamão formosa, né? Do grupo Formosa, de 900 a 1,5 kg. O Tainung, né? A gente não sabe a resultante do cruzamento, né? Não encontrei, mas é um tipo de mamão aí que veio da Costa Rica, tem a polpa vermelha, né? Ele pode ser que o cruzamento veio com um sorriso solo, a gente não tem certeza. Os frutos aí são bem alongados, também em média de 1,2 kg a 1,5 kg. A produtividade aí de 140 toneladas por hectare ano, né? É um ciclo aí de 24 meses, tá? Um Brix 10. É menos doce que o papaya, tá? E o espaçamento aí é recomendado aí de 3,6 a 2, 3,6 por 2 de espaçamento. Aqui o tipo do mamão, né? Tainung. Aí nós temos aí a Calimã, que é um mamão híbrido também, né? Da empresa Calimã Agrícola, que ele tem essa casca fina de cor verde, tá? Que tem um pouquinho mais aí, 124 toneladas hectare ano, tá? Também está se despontando no mercado do grupo dos mamão formosa, né? A Rubi, principalmente do Espírito Santo, são linhagens aí a partir do Tainung 1, tá? Que são altamente produtivas. Aqui algumas outras características, tá? De produtividade dos frutos, né? É isso. Enfim, vamos falar um pouco sobre as condições edafoclimáticas na cultura do mamoeiro. A cultura do mamoeiro, ela é uma planta tropical, né? E ele é extremamente sensível à geada, não tolera geada, e a temperatura em torno de 22, 26 graus são as temperaturas, assim, ideais para o cultivo da cultura, né? Chuvas entre 1.500 e 1.800 milímetros, né? Ou de 1.200 a 2.000 milímetros anuais. Caso contrário, necessita aí, se tiver menos que isso, vai necessitar aí de uma complementação com irrigação, tá? Umidade relativa do ar em torno aí de 60% a 80%, tá? Ventos moderados, brandos, né? E uma altitude ideal aí de 200 metros, nunca acima de 800 metros, embora Campo Verde aí estamos a 740 e poucos metros, né? Estamos indo como segundo maior produtor, tem ido bem a cultura, né? Suas folhas são grandes, com um longo pecíolo, né? E também ficam muito sensíveis a ventos fortes e rasgam com facilidade e acaba prejudicando um pouco a fotossíntese. Então, a temperatura ideal é em torno de 26 graus, né? Frutos com maior qualidade vai estar nessa faixa entre 22 e 28 graus. Temperaturas acima de 40 graus vai dar frutos carpeloides, que é aquele fruto mal formado que eu mostrei lá em cima, né? Temperaturas muito baixas, né? A planta ela não tem resistência, vai alongar o ciclo, né? E vai dar frutos sem sabor. Aí ela não tolera geadas, né? Então, assim, com temperaturas abaixo de 0 graus, pode causar dano nos frutos e morte da planta, né? E ventos muito fortes vão fendilhar as folhas, vai fazer a queda, provocar queda, redução da área foliar, consequentemente, baixa da fotossíntese, queimadura dos frutos, porque
as folhas que vai produzir, dar um sombreamento e produzir uma certa acondicionamento climático para o fruto, até a colheita, né? A planta aí, ela tem 85% de exigência de umidade, né? 85% é a umidade relativa do ar, né? E no caso do solo, a planta ela já se desenvolve melhor em solo com textura média, de preferência areno-argilosos, né? Planos, levemente ondulados, porosos e profundos, sem impedimento físico, bem drenado, rico em matéria orgânica. Exige aí um pH entre 5,5 a 6,5. Solos mal drenados, que acumulam muita água, pode favorecer algumas doenças, como podridões, tanto do colo como raiz. E áreas com incidência aí de nematóide devem ser evitadas, obviamente, né? Pela grande suscetibilidade dessas culturas a esses inimigos, né? A essas pragas. Evitar solos de baixada ou sujeito a encharcamento e pedregoso. Então, como eu disse, né? A exigência em solo é a textura areno-argilosa, pH entre 5,5 e 7, 6 e 7. Evitar solos argilosos sujeitos a encharcamento, né? Porque aí vão provocar plantas estioladas, né? Solos muito argilosos e muito encharcados, vai estiolar a planta, os troncos vão ficar finos e altos, vai ocorrer um amarelecimento e desprendimento das folhas e a incidência da podridão do colo, que é o fungo fitófora, né? Então, áreas planas com declividade aí até 12% é ideal. Sobre propagação e formação de mudas, né? Nós também temos aí o mamoeiro propagado tanto por sementes, estaquia e enxertia. Comercialmente ele é mais multiplicado por sementes mesmo. As plantas fornecedoras de sementes devem ser hermafroditas do tipo elongata, né? Provenientes de flores autopolinizadas, em plantações distantes das outras variedades, plantas com bom estado sanitário, né? Com baixa altura de inserção das primeiras flores, precocidade, alta produtividade, entre outras características. Eu queria tanto que a gente tivesse ido lá ao seu Ovopone, para a gente ter essa vivência, ele ia mostrar para nós essas plantas e a gente poder olhar melhor, para ficar mais claro isso, porque isso aí é bom na hora, na prática, para poder entender. A pessoal aí de Campo Verde, né, ou aqui mesmo de Jaciara, quiser dar um pulo lá, eu passo o endereço lá, fica num assentamento, quiser conhecer a cultura um pouco mais de perto, ou quiser iniciar um plantio e quiser saber como é essas questões, né, de como retirar sementes, a gente pode chegar até lá, ele é bem acessível, fica no assentamento ali 28. Os frutos, né, que vão ser fornecedores de sementes, tem que ser colhidos maduros, cortados superficialmente, né, e as sementes retiradas com a colher. Elas vão ser lavadas em peneira sobre um jato de água, né, para eliminar aquela mucilagem, aquele gelzinho, né, que fica películazinha que fica colada à semente. Pode ser dispostas aí em camadas finas sobre o jornal, igual a gente fez naquela semente de maracujá no laboratório, no nosso primeiro dia de aula, quando ainda era presencial. Seca a sombra aí por uns 2, 3 dias. Em seguida, a gente pode tratar com alguns fungicidas de preferência, das suas preferências, né? E por fim, ela pode, depois de tratada, né? Pode usar Itiran, Captan, tem vários aí dispostos no mercado. Ela pode ser armazenada, ensacada, né? E colocada aí na parte inferior de uma geladeira, se necessário, se já não for utilizar o plantio já na sequência. Bom, a formação das mudas, né? A gente pode fazer um viveiro de céu aberto, não necessariamente precisa ser coberto, né? Ele pode ter uma cobertura com 2 metros de altura, 80 centímetros de altura, de bambu, com folha de palmeira, por exemplo, né? As ripas podem ter maior dimensão, pode estar orientado norte-sul. A cobertura deve permitir que as mudas recebam 50% de sol e permite, assim, mais ou menos a entrada da luz solar até o transplantio. Então, um viveiro simples, né? Não precisa de muito segredo. Pode ser feito nos canteiros de 1 metro a 1,5 metro de largura, um comprimento variável, claro.
E esses canteiros devem existir, né? Ruas com 50 a 60 centímetros de largura, né? O viveiro deve estar em local de fácil acesso, terreno de boa drenagem, local próximo do plantio dos mamões, né, dos mamoeiros, né, fonte de água próxima, né, e um terreno plano ou levemente ondulado, tá? O preparo da muda, né? Nós podemos fazer o preparo em tubete, né? Pode ser em substrato autoclavado mais adubo de liberação lenta. Aí a gente tem a iorim, ecocil, né? Que pode estar sendo utilizado, incorporado nesse substrato. A gente pode fazer na sacolinha, né? Com terra de barranco, 5 partes de terra de barranco, 3 partes de esterco de galinha. Pode estar usando também em cada 1 metro cúbico de substrato, 2 quilos de metro cúbico de super simples, se for o caso, né? Corrigir o pH usando um pouco de calcário dolomítico, né? Então, como recipiente para receber sementes, a gente pode usar os sacos de polietileno preto, com aqueles furinhos laterais embaixo, né? Tubetes, como eu disse aí, as bandejas de isopor ou qualquer um outro, por exemplo, copinho descartável. É muito mais usado o saco de polietileno furado, saco preto furado, que deve ter em dimensões entre 7, 18 por 6 ou 15 por 25 por 0,6, né? O substrato, que é essa mistura para o enchimento da sacolinha, né? Ou da bandeja, né? Ou dos tubetes, deve conter terra da mata, terra preta da mata. Essa também é uma coisa bacana, para ser terra de barranco, né? Pode ter areia lavada, esterco de curral bem curtido, na proporção de 3 para 1 para 1. Então a gente pode usar assim: 3 partes de terra preta da mata, 1 parte de areia, 1 parte de esterco bem curtido, né? Também pode ser feito dessa forma, tá? Esse substrato pode sofrer uma fumigação também com brometo de metila, né? Para poder ficar esterilizado. Receber 1 kg aí de cloreto de potássio, 4 kg de super simples, né? 10 kg de calcário dolomítico, por exemplo. Então tem várias receitinhas de substratos que a gente pode estar fazendo, né? Bom, os recipientes, né? Além da bandeja de isopor, tubetes, os saquinhos com polietileno, né? Podem ficar dispostos em viveiros cobertos. As irrigações devem ser diárias, né? E para os viveiros descobertos, tem que se irrigar pelo menos umas 2 vezes por dia aí, com microaspersor, por exemplo. Após o desbaste, né? Aumenta o volume de água, né? E espaceja o turno da rega. Também fazer isso, né? Quando as plantinhas alcançarem os 5 centímetros de altura, a gente desbasta e deixa a plantinha mais vigorosa. Pode fazer aplicação aí de alguma calda contendo aí triclofor ou mancozeb para evitar o aparecimento aí de pragas e doenças entre 30 e 40 dias após a emergência da plantinha. Plantinha aí com 15 a 20 centímetros de altura já é uma muda apta para o plantio, para ir para o local definitivo, né? Rejeitar a muda fraca, afetada por doença ou praga, nem levar para a área de plantio. Fazer a solução com ureia também, para adubação foliar, se as folhas mais velhas estiverem amarelecidas. Também é uma outra dica bacana na hora do preparo de mudas, tá? Usar sementes. Como a gente usa sementes de flores hermafroditas, né? A gente costuma colocar na sacolinha, no tubete ou na bandeja 3 sementinhas por recipiente. Ou 6 a 8 sementes quando a gente não conhece a origem da semente, né? E quando a variedade for formosa, a gente põe até 2 sementes. Aí a gente coloca essas sementes distantes, mais ou menos 1 centímetro de cada uma, cobre um pouquinho de terra preta peneirada, né? Irriga sem encharcar, cobre levemente com palha de arroz
e leva para germinação. A germinação deve demorar em torno de 10 a 20 dias, tá? Então aqui são algumas outras dicas do tamanho da cobertura, né? A cobertura de 60% de luz solar, 60%, 50%, né? A largura dos canteiros, né? Como fazer a semeadura, pode ser de 1 a 2 sementes, até 3 sementinhas, né? Pode ser. Quando a gente não conhece a planta, aí pode usar um pouco mais, pesar, de 6 a 8 sementes por sacolinha, tá? E aí, com 10 a 20 dias depois de emergir, a gente deixa apenas 3, né? Deixa apenas uma, né? Quando ela estiver de 3 a 5 centímetros, deixa apenas uma, né? Uma plantinha por sacolinha. Faz o desbaste, tá? Após 20, 30 dias da germinação, as mudas vão estar bem vigorosas, sadias e já pode ir a campo. Bom, a aula de hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar disponível aí para vocês assistirem quantas vezes for preciso. Muito obrigada. Até semana que vem.